Olá, tudo bem? Nós vamos dar início hoje ao nosso curso de verrugas plantares. Mas antes eu queria trazer uma reflexão, o quanto é importante nós conhecermos sobre o assunto em função de uma necessidade de mercado e uma carência muito grande quanto à questão de segurança e bagagem de conteúdo em relação aos profissionais da podologia. Diante desse cenário, cabe a nós, dentro da experiência que nós temos na profissão, reduzir e trazer um conteúdo de qualidade para que nós possamos aprender juntos o que realmente a temática nos importa. A podologia ela se faz interessante para nós podólogos quando nós temos total conhecimento sobre determinados assuntos. Se nós não conseguirmos desenvolver dentro da podologia, nós seremos considerados sempre como raspadores de pé. E esse não é o intuito. O intuito da podologia é passar por um novo momento, um momento de crescimento, um momento de expansão, um momento de qualificação e um momento de conquista. E para que nós possamos conquistar a classe médica, que nós possamos conquistar o público, os nossos clientes, e obter respeito, se faz necessário que a gente tenha amplo conhecimento em todas as áreas que a podologia nos traz como oportunidade. Assim, eu te convido a você mergulhar dentro desse assunto comigo sobre verrugas plantares, do diagnóstico aos diversos tipos de tratamento. Bom, eu quero me apresentar a você. Eu sou o Alessandro Guerra, professor e podólogo. Vou falar um pouquinho sobre mim, sobre a minha história. Eu trabalho há 23 anos no ramo da podologia. Entrei na podologia devido à minha mãe podóloga, me incentivou muito para que eu pudesse fazer o curso de podologia. No início, eu confesso que titubeei, não queria, mas foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. É aquela história, sempre mãe acaba tendo razão. E eu sou muito grato a minha mãe, né, por ter me encaminhado, me enveredado no caminho da podologia. Pude trabalhar por muito tempo de forma clínica, fazendo atendimento, participando de atendimentos em salões de beleza, clubes esportivos, em hospitais, clínicas médicas, clínicas de estética e clínicas especializadas em atendimento de podologia. Tive a satisfação de trabalhar como coordenador técnico da rede Dr. Fit, que é a maior rede de podologia que se tem no Brasil hoje. Eu, como coordenador técnico, ficava à frente ali de quase 80 lojas espalhadas pelo país. Era responsável técnico por mais de 500 profissionais da podologia. Fui professor do Senac Saúde e Beleza, lá de Florianópolis, em Santa Catarina, onde eu ministrava tanto a parte teórica quanto a parte técnica do curso de técnico em podologia. Atualmente, como coordenador técnico e professor do Instituto Climpé, nós fizemos uma grande parceria trazendo a Universidade de Filadélfia, a Unifil de Londrina, como um polo para Goiânia. E estamos iniciando um belo trabalho de podologia aqui. Além disso, eu sou professor universitário e dou aula também na Unicamps. E por ver a carência que tem de conhecimentos técnicos dentro do ramo da podologia, eu, com a minha experiência, resolvi resumir e trazer o meu conhecimento, dividir o meu conhecimento com vocês através dessa grande ferramenta chamada internet. Então nós temos que usar essa ferramenta em nosso favor, que é uma forma onde não há necessidade de deslocamento. O custo para que nós possamos dividir o conhecimento se torna barato e nós podemos desenvolver com alta qualidade qualquer tipo de temática. Por isso nós estamos iniciando esse trabalho oferecendo cursos online hoje para dividir esse conhecimento que nós fomos alcançando no decorrer da nossa caminhada na podologia. Então, após eu me apresentar, falar um pouquinho da minha história, sem mais delongas, vamos iniciar então o tema proposto, verrugas plantares. Mas antes de nós falarmos especificamente sobre verruga plantar, se faz necessário nós entendermos sobre o agente etiológico. Infelizmente, as instituições de ensino acabam ensinando a partir do vírus HPV para frente. E muitas vezes nós não entendemos o que é o vírus, como que ele se comporta, por isso que há uma confusão danada
E a gente, quando não tem segurança, bagagem, conteúdo, acaba que nós ficamos sem norte, sem direção e não oferecemos aquele serviço que nós não temos certa segurança. Então, antes de nós entrarmos sobre o tema, o assunto HPV, né? Antes de entrarmos sobre a questão dos diagnósticos, as características, as diferenças entre patologias e as suas semelhanças, como que a gente precisa identificar, como que nós vamos tratar e as formas de tratamento, nos faz necessário conhecer um pouco sobre a questão da microbiologia. Então, nós vamos estudar sobre virologia, né? E especificamente o vírus, tá? Então, o que é virologia? É o ramo da biologia que se dedica aos estudos dos vírus. Professor Alessandro, então quer dizer que nós vamos aprofundar e nos tornar um biólogo? Não é isso, tá? Um biomédico, um químico, um bioquímico? Não. Nós vamos extrair todo o conhecimento da microbiologia, transformar isso dentro de uma linguagem da podologia para que isso fique mais fácil, que esse assunto tão pesado e tão difícil de entender, ele se torne leve a hora que nós formos falar sobre o assunto. A hora que nós formos desenvolver essa temática, a hora que nós formos oferecer isso para os nossos clientes, nós teremos uma segurança maior, porque teremos bagagem, assuntos relacionados a essa temática e fica muito mais fácil para que a gente ofereça o nosso serviço na podologia. Então, a virologia é o ramo da biologia que dedica os seus estudos ao vírus, tá? Então, parte da microbiologia, como nós falamos, tem o estudo, a dedicação do estudo do vírus, que é a virologia, a dedicação do estudo dos fungos, que é a micologia, a dedicação do estudo em relação às bactérias, que é a bacteriologia. Então são coisas distintas. Infelizmente, eu já vi muitas vezes acontecer de profissionais da podologia tratar algo como se fosse outro. E nós precisamos ser técnicos no trato, no falar, usando das terminologias corretas, as nomenclaturas corretas, né? Eu já vi do tipo assim, apontando para uma verruga plantar e dizendo que ali tinha penetrado uma bactéria, por isso aquela patologia. Outra coisa que nós vemos muito, né, é uma pessoa apontando para uma onicomicose e dizendo que ali há uma bactéria, né? Ou quando uma unha é infeccionada e a pessoa diz que aquilo lá é um fungo. Então nós precisamos entender sobre a microbiologia, entendermos sobre esses tipos de germes, né? O que define cada um para que a gente possa fazer uma apresentação técnico-científica correta. Então, quando nós tratamos sobre verruga, nós estamos diante de vírus. Por isso, neste caso, nós vamos estudar sobre virologia, ok? Então, aqui demonstra, por exemplo, um quadro, um cenário que diferencia esses micro-organismos. Nós estamos aqui com o vírus tem o seu formato. Nós estamos aqui com os fungos têm o seu formato. Nós temos a bactéria e as bactérias têm o seu formato ali. Isso definido de uma forma microscopicamente falando, tá bom? Então, quando você usa o aparelho para observar isso microscopicamente falando, você vai observar se aquilo é uma bactéria, se é um fungo ou se é um vírus. Mas já vale lembrar e adiantar que o vírus, ele tem a sua partícula, ele é muito pequeno em relação aos outros tipos de micro-organismos, tá bom? Então, o vírus nós não conseguimos observar, a não ser os vírus considerados gigantes, que também nós vamos falar, de uma forma microscopicamente no formato óptico, tá? Só se pode observar microscopicamente com um microscópio eletrônico, de tão pequeno que é essa partícula chamada vírus. Então, antes de nós aprofundarmos o assunto, falando sobre verruga plantar especificamente e os seus tratamentos, nós vamos entender sobre essa partícula, sobre esse micro-organismo chamado vírus, tá bom?
E aí, nesse contexto, nós vamos estar estudando a introdução da virologia, para a gente entender o que significa esse agente etiológico, como que ele se comporta, como que ele é classificado. Existe uma série de conceitos que nós precisamos aprender neste momento, ok? Então, dentro da introdução à virologia, nós vamos perceber os termos, as definições em virologia, nós vamos aprender as nomenclaturas dos vírus, as classificações dos vírus, ou seja, a taxonomia viral, como que ele se classifica. Para que você entenda, existem mais de 2.000 tipos de vírus catalogados, né? Existe um instituto internacional que cuida dessas classificações. Para você ter ideia, tem herpes, tem vírus da AIDS, tem vírus da hepatite, tem vírus nas plantas, tem o HPV. Então tem uma infinidade de vírus que a gente precisa entender sobre essas classificações. Inclusive tem alguns tipos de vírus que são patogênicos, ou seja, são cancerígenos. E a gente precisa ver, mas não se assuste porque o vírus HPV, quando nós falamos de verruga plantar, ele não é cancerígeno, tá bom? Mas isso nós vamos estudar dentro dessa questão de classificação do vírus. Pode ficar tranquilo, nós vamos falando e você vai entendendo sobre esse assunto. Também nós vamos falar sobre a estrutura viral, nós vamos falar sobre a composição química do vírus, né? Quais as partículas que ele se desenvolve. Ele tem o capsídio, que é uma capa, né? Que protege o genoma, que é o RNA ou o DNA, e nós vamos perceber quando nós falamos do HPV, se é RNA ou se é DNA. Tudo isso nós vamos estudar de uma forma minuciosa, mas a ideia não é te trazer mais dúvida, não é trazer mais embaraço, mas justamente fazer aquilo que eu já falei, que é traduzir essa linguagem técnica científica da microbiologia para um vocabulário da podologia, um vocabulário mais fácil. Então a intenção nossa, dentro desse aprofundamento na virologia e na imunologia, não é trazer mais dúvidas para você, mais confusão mental na sua cabeça, mas é fazer com que a gente possa extrair desse assunto um vocabulário para nós podólogos, que fique mais fácil na hora de nós falarmos sobre esse assunto, tá bom? Nós vamos aprender também sobre a replicação viral, entender que o vírus, ele não é um ser vivo, ele não é considerado um ser vivo, que ele precisa do maquinário celular, ou seja, ele precisa de uma célula como hospedeiro para poder se multiplicar. Nós vamos entender sobre como que funciona essa genética do vírus, essa replicação, essa multiplicação, que ele entra, ele fixa nessa célula. Depois que ele fixa nessa célula, ele entra dentro da célula, ali ele passa por um processo de adaptação, o desnudamento, e aí depois ele aflora de uma forma multiplicando, indo atrás de uma nova célula, tá? Então esse bichinho realmente é uma praga, se nós assim pudéssemos definir, né? Ele tão pequeno causa tantos danos, infelizmente, tá bom? Por isso que ele é considerado um parasita intracelular obrigatório, e também nós vamos desmembrar o que significa um parasita intracelular obrigatório, ok? E vamos também falar sobre as formas de transmissão do vírus. E aí, dentro do HPV, nós vamos perceber lá o nosso tipo de transmissão, porque o vírus ele age na pele e ele age na mucosa, tá bom? Depois de falarmos sobre virologia, especificamente adentrarmos sobre o assunto vírus, posteriormente nós vamos falar sobre imunidade, ou seja, como que o organismo ele se comporta em relação à ação desse vírus para o aparecimento da patologia, tá bom? Nós vamos aprofundar no vírus HPV, que é o que nos interessa. Vamos falar de diversos tipos de verruga, especificamente sobre a verruga plantar. Vamos trazer a semelhança das patologias, como que nós podemos perceber através de características que vamos falar sobre cada uma delas.
para que a gente possa chegar num diagnóstico mais preciso. Posteriormente a isso, nós vamos entrar no campo de tratamento, onde eu quero trazer diversas formas de se tratar. Especificamente, nós vamos nos aprofundar na crioterapia como tratamento de verruga plantar. Depois disso tudo, né, de nós estudarmos toda a parte teórica, a parte prática na sua aplicação nos tratamentos, nós vamos falar sobre a área comercial. Eu quero trazer para você também, com a experiência de gestão que eu tenho e de coordenador em vários segmentos da podologia, como que você pode precificar esse serviço, como que você pode divulgar esse serviço e como que você pode estar vendendo esse serviço e atendendo seus clientes. O meu intuito não é simplesmente vender curso, mas é te ajudar como profissional da podologia para o seu sucesso profissional, para que você cresça, se desenvolva e consiga ganhar dinheiro também dentro da podologia. Então, eu encerro por aqui essa aula e fico muito grato por você ter confiado no nosso trabalho, ter adquirido o curso. Estou muito feliz em poder compartilhar um pouco desse conhecimento com você e nós nos encontramos na próxima aula, tá bom? Um grande abraço!